A gente vai trazer algumas informações hoje sobre a EQM e a maneira como esse fenômeno biológico, que já está bem estudado pela medicina, em termos de manifestação, mas não em termos de causa, de etiologia, como esse fenômeno ele é fundamental para a gente entender também a janela que a ciência tem aberto para a reencarnação. Né? É um dos capítulos do livro Reencarnação como Lei Biológica, é a EQM, e esse levantamento que eu fiz foi na época que eu escrevi o livro, foi em 2000, 99. Então pode parecer uma coisa assim antiga, desatualizada, mas eu tive recentemente a oportunidade de rever o assunto e vocês vão ver que interessante esse ponto. Né? Como a EQM, por si só, não tem mais muito o que evoluir. Ela está demonstrando alguma coisa, isso ficou bem claro, que ela é um fenômeno biológico, e agora os cientistas estão indo ao encontro do por que ela acontece e o que isso significa em termos de biologia. Então, eu acho que daquela época que eu escrevi o capítulo do livro para hoje, melhorou muito a argumentação em prol da reencarnação. E é o que eu queria trazer para vocês, tá? Primeiro, o que é EQM, né? EQM é a sigla em português de experiência de quase morte. O que é experiência de quase morte? Bom, a definição é essa aqui, ó. Pessoas que estiveram clinicamente mortas por um certo período de tempo e que foram ressuscitadas, trazendo da experiência um relato que guarda correspondência com o de outras pessoas em situação idêntica. A palavra ressuscitar não é uma palavra religiosa, é uma palavra técnica. Então, se você, como médico, você constata uma parada cardiorrespiratória, você inicia as manobras de ressuscitação. Então, a massagem cardíaca, a ventilação do paciente e as medidas de diagnóstico do motivo da parada e da medicação que você julga que é necessária para reverter aquela parada cardiorrespiratória. Esse processo é chamado de ressuscitação cardiorrespiratória. Então, o que é EQM? Qualquer paciente que teve alguma forma de parada cardiorrespiratória, que é considerada a morte clínica, né? É uma morte entre aspas, porque se morreu não tem como ressuscitar, né? Mas clinicamente, uma parada cardiorrespiratória que significa um curso rápido para o óbito, você lança a mão de manobras e se você consegue trazer esse paciente de novo, se ele volta a ter batimentos cardíacos e volta a respirar espontaneamente, você fez a ressuscitação. Tá? Então, deixar bem claro essa diferença técnica. Mas o que é a EQM? Aquele paciente que teve uma parada cardiorrespiratória constatada por um médico, então é uma parada clínica, uma morte clínica, que foi assistido, recebeu uma ressuscitação, os processos de ressuscitação e voltou. Além disso, que é uma coisa hoje em dia muito comum, né? Além disso, esse paciente traz da experiência relatos que são correspondentes aos de outros relatos de pessoas que estiveram na mesma situação. Aí você caracterizou uma EQM. Tá legal? Então, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, foi ressuscitado, voltou. E você pergunta para ele o que aconteceu. Ele falou, não lembro de nada. Eu lembro que eu estava com uma dor no peito e aí eu desmaiei e quando eu acordei eu já estava aqui. Ele teve uma parada, teve morte clínica, não teve EQM. Né? A EQM é a lembrança deste período. Tá bom? Muito bem. Qual que é a incidência de EQM? Bom, experiência de quase morte é um fenômeno biológico, portanto, sempre houve. Né? Não é agora que a medicina moderna tem os seus processos de ressuscitação avançados que a EQM apareceu. Ela sempre existiu. O que está acontecendo agora é que a assistência médica, as tecnologias da medicina atual conseguem trazer um número maior de pacientes dessa situação, reverter essa situação no número maior de vezes. Portanto, ficou mais comum, mais frequente, a gente ouvir pacientes relatarem experiências desse período.
Tá? Então, a gente tem relatos, e a primeira pessoa, o primeiro pesquisador que trouxe a EQM como um fenômeno biológico e trouxe isso para a literatura médica foi o Dr. Raymond Moody. Ele tem um livro bastante interessante, que até hoje a gente encontra em livraria para comprar. Foi o primeiro que tratou esse fenômeno de uma maneira científica, apesar de até hoje ele ser muito criticado. Quando ele escreveu, ele já era formado, se não me engano, em filosofia, mas ele era acadêmico de medicina ainda. E ele não tinha... A linguagem do livro não é uma linguagem técnica, né? Então, guarda alguns senões em termos de metodologia, e ele foi muito atacado por isso, né? Naquela época em que aquilo parecia um absurdo para os médicos materialistas. Alguém que estava com uma parada cardiorrespiratória, clinicamente morto, e lembrar do que aconteceu durante a parada, né? Uma coisa assim absurda e inadmissível até hoje para alguns pesquisadores, né? Lá no livro dele, ele cita na Bíblia uma passagem de Paulo aos Coríntios, que fala sobre EQM. A história de Er, no livro A República de Platão, também fala de uma EQM, né? E o livro tibetano dos mortos, que é bastante detalhado com relação à EQM. Então, na história, já existem relatos de EQM, né, que são registrados e que podem ser consultados. Para nós espíritas, eu recomendo vivamente um livro chamado A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. A Crise da Morte, o Ernesto Bozano entrevista espíritos que desencarnaram, quer dizer, não é uma EQM, é uma EM, né, uma experiência de morte, não uma experiência de quase morte, e esses espíritos eles contam o processo do desencarne, como eles vivenciaram o momento da morte deles. E é muito, muito, muito semelhante, aliás, é idêntico aos relatos das pessoas com EQM, né? Só que eles trazem algumas informações que enriquecem muito a discussão, porque os espíritos que realmente passaram para o lado de lá, eles trazem mais detalhes e eles até retiram algumas dúvidas que nas pesquisas de EQM a gente fica. A sequência dos eventos, o que acontece, uma coisa depois da outra, que no livro A Crise da Morte a gente observa, e nas experiências de quase morte relatadas, você não consegue observar uma cronologia dos eventos, tá? Então, hoje é mais comum a gente observar isso porque as pessoas têm treinamento até na rua. Se uma pessoa passar mal no cinema, por exemplo, é muito provável que tenha alguém por perto que vá saber fazer uma massagem e uma ventilação. As estruturas de atendimento médico, né, no Brasil também, com o SAMU, elas ficaram muito mais eficientes. Então, com isso, você consegue trazer um número maior de pessoas dessa experiência de morte, né, de quase morte, e elas relatarem para você o que aconteceu durante esse período. Esse estado atual das pesquisas, né, que eu falei para vocês que, apesar de estar atual, é desatualizado, né, na época eram mais de 80 pesquisadores só nos Estados Unidos trabalhando o tema. Tá? Pelo menos 155 trabalhos publicados em revistas médicas. Isso naquela época, olha, 2000 são 13 anos. 13 anos. Muita água rolou debaixo dessa ponte aí. Né? Que o que está acontecendo é assim, muitos pesquisadores de EQM não pesquisam mais EQM. Eles estão pesquisando como é que a pessoa pode ter consciência sem o cérebro. Eles já estão trabalhando um outro conceito, eles estão dando um passo adiante. Né? A EQM abriu as portas para as pesquisas de vida após a morte. Né? Então, mas isso aí você é bem caracterizado e a gente pode comprovar isso, é só abrir um banco de dados. Né? Ficou bem caracterizado como fenômeno biológico, mas sem o mecanismo neurofisiológico identificado. O que significa isso? O médico, o pesquisador, sabe que é possível a pessoa lembrar de coisas que aconteceram na sala, com ela, durante o período que ela estava clinicamente morta, mas ele não sabe explicar como. Como é que isso pode acontecer? Porque isso vai de encontro ao conhecimento da fisiologia clássica. Quer dizer, se o seu córtex cerebral não está funcionando, é impossível que você tenha qualquer tipo de cognição. Você não pode ter visão, você não pode ter audição, você não pode ter memória, você não pode ter essas coisas. E o paciente com EQM tem.
né? E isso precisa ser explicado. A incidência é uma coisa interessante, porque assim, quando eu comecei a estudar o assunto, cada autor trazia uma frequência diferente. A maior parte das pesquisas na época eram pesquisas retrospectivas. O que isso significa? O pesquisador pegava todo mundo que tinha tido parada cardiorrespiratória e pesquisava essas pessoas. Então ele fazia uma pesquisa para trás. O primeiro pesquisador que fez uma prospectiva, ou seja, daqui para frente, foi o Dr. Pim van Lommel, que, na minha opinião, ele mudou a história da EQM. Porque quando ele faz uma pesquisa para frente, ele fala, ó, nós vamos estabelecer um protocolo e, a partir de hoje, todo mundo que tiver parada, nós vamos botar no protocolo. O que ele fez com isso? Ele conseguiu controlar algumas variáveis, como o uso de medicação, o tempo de parada, e uma série de fatores que, para trás, você não conseguia controlar, né? E isso mudou a forma dos cientistas verem a EQM por conta desse trabalho do Dr. Pim van Lommel. Mas, de qualquer maneira, quando eu comecei a levantar as pesquisas, eu percebi uma relação interessante. Por exemplo, o Dr. Melvin Morse, que é esse pesquisador aqui, americano, ele é pediatra. E a pesquisa de EQM dele era todo com crianças. Né? Aliás, foi muito interessante o relato que ele fez. Ele começou a estudar o assunto porque ele ressuscitou uma criança na UTI. Essa criança depois melhorou, foi para casa, e no consultório, fazendo o retorno com ele brincou com a criança e falou assim, aí, como é que foi lá a sua estada lá no nosso hospital, na UTI, aquele dia que você passou mal, você lembra de alguma coisa? Aí ela perguntou assim para ele, você quer que eu fale antes ou depois da hora que eu sentei no colo de Jesus? Aí ele achou engraçado, deu risada, aí falou assim, me conta então como é que foi essa história. Aí ela contou e fez desenhos para ele. E a partir dessa paciente, todos os pacientinhos dele que tinham parada, ele perguntava, você lembra de alguma coisa daquele dia? E ele começou a ver que 85% das crianças tinham lembranças. E começou a relatar essas lembranças. Então, o trabalho dele é quase todo voltado para as crianças. E ele tem uma taxa de EQM de 85%, que é muito alta. Aí me chamou a atenção isso. Eu falei, puxa, ele é pediatra, ele tem 85%, e os outros pesquisadores? Aí eu comecei a ver a média de idade e a porcentagem de EQM. Então você pega, por exemplo, o Dr. Kenneth Rink, que ele tem uma média de 37 anos, 48% de EQM, que ainda é alto. Você pega o Dr. Michael Sabon, 49 anos, 43%. E o Dr. Pim van Lommel, que é cardiologista e atendia pacientes cardiológicos, tem uma média de idade de 62 anos e um índice de EQM de 18%. Ou seja, fica nítida a relação entre a idade e a porcentagem de EQM. Quanto mais jovem, maior a chance de você ter uma EQM, se você tiver uma parada cardiorrespiratória, tiver uma morte clínica. Tá? O que é bastante interessante, é alguma coisa para a gente estudar. Então, esse trabalho do Dr. Pim van Lommel é um trabalho fantástico, que é uma referência para quem estuda a EQM. Né? Muito bem. Quais são as características? Como é que eu posso dizer que uma pessoa teve EQM? Bom, os relatos, eles independem de idade, como vocês viram. O que vai mudar? Se uma criança de 10 anos, de 5 anos, vai te relatar uma EQM, é diferente a forma como ela relata aquilo de uma pessoa de 70 anos, que é diferente de uma pessoa de 30 anos. Então, a forma de relatar é diferente, mas os eventos, eles são comuns. O sexo também não não muda. A época, se é uma EQM que você tirou há 40 anos atrás, e uma EQM de um paciente que teve ontem a EQM, eu volto a dizer, o que muda? A maneira de transmitir. Né? Então, às vezes, um paciente jovem, que é contemporâneo, que teve aí a EQM semana passada, ele vai te falar assim, não, parecia uma TV de LED, parecia um celular, parecia um iPhone, e não sei o quê. E o cara que teve essa EQM há 60 anos atrás, ele não vai falar isso, porque não tinha iPhone, nem nada disso. A mesma coisa a questão da cultura. Os pacientes eles vão descrever, por exemplo, o ser de luz, que é muito comum. Então, tem um que fala que é Jesus, o outro fala que é Buda, o outro fala que era um Nirvana, que era um Mahatma, e por aí vai. Né? Então, a maneira de eu descrever o que eu estou vendo muda.
mas a descrição não muda. Isso que é interessante. Por isso ficou caracterizado o fenômeno biológico. Tá? Então, a cultura, condição social, condição psicológica, as drogas utilizadas na reanimação, e aqui a contribuição muito importante do Dr. Pim van Lommel, porque isso entrou no protocolo dele. Então, se eu vou fazer uma pesquisa para trás, eu vou lá na Santa Casa, vou na UTI da Santa Casa, pego todos os pacientes que tiveram parada clínica nos últimos 10 anos. Aí eu vou e entrevisto todos esses pacientes. Eu estou fazendo um trabalho válido, mas eu não tenho como controlar quanto ele tomou de adrenalina, se ele tomou alguma outra droga, se ele estava em uso de um psicotrópico. Eu não tenho como controlar isso para trás. É muito difícil. No trabalho do Dr. Lommel, como ele foi para frente, ele tinha tudo controladinho. Quer dizer, todos os pacientes que tinham uma parada com EQM, ele ia lá no protocolo e anotava quanto tempo ficou parado, quanto de droga tomou, para saber se aquilo poderia influenciar a experiência. E ele mostrou que não influencia. Nem o tempo de parada, nem as drogas utilizadas. Tá? O resto já era sabido, que a idade não muda, o sexo, a época, a cultura, a condição social e a condição psicológica. Tá certo? Então, essa constância é que determina o fenômeno, tá? Em termos biológicos. Muito bem. Isso traz o caráter universal, né, da EQM. Quais são os elementos da EQM? Os elementos são os seguintes, os fatores observados. Primeiro, a sensação de estar morto, 50%. Né? 50% dos pacientes falam, olha, eu tinha a sensação de que eu tinha morrido. Né? Segundo, o sentimento de paz e alívio, o que é uma ótima notícia. Né? É bastante tranquilizador isso. Então, esse sentimento de paz e alívio só é exceção nas chamadas EQMs negativas. As EQMs negativas são poucos autores que relatam, mas a gente conseguiu fazer um estudo de uma palestra que nós fizemos lá na Europa, e é interessante o seguinte, os pacientes que tentaram suicídio podem ter EQMs negativas. Quer dizer, eles sentem a sensação de morte, mas em vez de paz e alívio, eles sentem um desespero. Eles não se veem em locais adequados, eles se veem em locais infernais, escuros, com ruídos, barulhos e gritos. Né? Então, isso também o Espiritismo traz para a gente com alguma clareza, né? Não é uma boa ideia. Né? Se matar não é uma boa ideia. Tá? Morrer parece ser muito bom até. Tá certo? Um dos relatos que eu li, a paciente falava assim, a sensação de paz que eu senti, de amor, era tão intensa que eu não tenho como descrever. A coisa que mais me aproxima disso é o amor que eu sinto pelo meu filho, ela fala. Mas é este sentimento multiplicado por 1000. Eu falei, bom, não dá para imaginar mesmo. Né? Quem é pai e mãe, você tentar imaginar o que você sente pelo seu filho vezes 1000, já parece assim que você está no máximo, né? Vai multiplicar vezes 1000 o máximo. Então, deve ser realmente bem legal. Né? Ainda bem que não pode suicidar, que aí você não vai para o mesmo lugar, porque senão era até coisa de você experimentar. Né? Quando a coisa está muito ruim, você fala assim, acho que está na hora de eu sair pela direita. Né? Não tem, a porta da direita não leva para a mesma sala. Né? Depois, a experiência fora do corpo, 24% dos pacientes têm. Eles falam, olha, eu saí do meu corpo. Interessante que quando eles relatam isso, eles falam, eu olhava para o meu corpo, mas eu não tinha nenhum sentimento com relação ao meu corpo. Eu sabia que era o meu corpo, sabia que eu estava naquele processo de morrer, mas a sensação é agradável, eu não fiquei preocupado. Pelo contrário, eles ficam tranquilos. Algumas vezes é muito comum eles falarem que estão flutuando no teto da sala. Isso suscitou até algumas pesquisas de pesquisadores que colocavam símbolos no teto, né, símbolos em aparelhos que só poderiam ser vistos do teto da sala de reanimação do pronto-socorro, e as pessoas descrevem os símbolos. Quando ele vai pesquisar EQM, ele pesquisa, você viu algum símbolo em algum aparelho? Ele fala, tem um X em cima de um aparelho, um X branco ou vermelho, ou um círculo, em cima do aparelho que estava do lado direito de onde eu fui atendido. Né? E eram símbolos que eram colocados sem o conhecimento da equipe que trabalha. Então, o paciente só poderia saber daquilo se ele realmente estivesse no teto da sala. Né? O Dr. Peter Fenwick fez esse trabalho, é um inglês, é bastante interessante o trabalho dele também. Depois, um túnel, 31% dos pacientes relatam que existia um túnel e que no final do túnel tinha uma luz e que eles se sentem chupados, puxados para dentro do túnel.
né? Depois, seres de luz, 23% deles referem um ser de luz, que às vezes eles dão a denominação, né? Olha, era Jesus, era Deus, eles dão um nome, às vezes não, eles falam, olha, era uma presença luminosa, né? Um dos relatos mais interessantes que eu ouvi foi de um professor americano que foi professor de vários pesquisadores de EQM, inclusive o Dr. Ian Stevenson, que estudou reencarnação, e ele teve essa EQM antes dele fazer medicina, ele estava fazendo engenharia. E aí ele teve a EQM, e na EQM ele decidiu fazer medicina. E diz que o ser de luz chegou próximo dele, ele falou assim, quando eu assisti a palestra dele, ele já tinha 82 anos. Ele falou assim, no começo eu tinha medo de falar isso, hoje eu não me preocupo mais. Imagina, com 82 anos você está muito preocupado com o que os outros pensam de você. Né? É um cara de sucesso, que realizou um monte de coisa na vida dele. Ele falou assim, era Jesus, e ele perguntou assim, o que fizeste do amor em tua vida? E essa pergunta suscitou na minha cabeça a lembrança de tudo que eu vivi. E aí, ele tinha 22 anos na época da EQM dele. E aí, quando eu percebi o que eu estava fazendo, como eu estava conduzindo a minha vida, eu percebi também que eu precisava mudar isso. Que não era o caminho que eu devia seguir. Quer dizer, não foi Jesus que mandou ele largar a engenharia e fazer medicina. Ele chegou a essa conclusão, mas o ser de luz incitou ele a fazer isso. Tá? Eu nem duvido que tenha sido Jesus, não, porque esse homem ele não aparece muito na história, mas ele fez muita coisa pela mudança de paradigma na ciência mundial. Né? Então, o ser de luz é muito comum também, 23%. Às vezes é o ser de luz, né, que eu estava me referindo, eles podem descrever vários ou um especificamente. A recapitulação, 13%. Aqui que é interessante, se você pegar o livro A Crise da Morte, 100% dos pacientes têm a recapitulação. Então, por que 100% dos pacientes que chegam do lado de lá têm a recapitulação e só 13% que tiveram EQM tiveram a recapitulação? Na minha opinião, todos têm, mas você lembra ou não. Quando você tem uma EQM, você tem uma lembrança do que aconteceu, mas ela não guarda muita cronologia, porque você estava num estado alterado de consciência. Então, quando você volta, as suas referências ficam meio confusas às vezes. Você não se esquece do que você experimentou. Aliás, é outra contribuição importante do Dr. Pim Van Lommel. Ele fez um follow-up de 8 anos, ou seja, o paciente teve uma EQM hoje, ele entrevistou o paciente e anotou o que o paciente disse. Ele voltou lá com 2 anos, depois ele voltou lá com 8 anos. E os detalhes são mantidos. O paciente tem uma memória viva, não é uma sensação que passa. É uma coisa que muda a vida dele. Transforma a vida dele de uma maneira importante. Então, esse é um outro dado bastante interessante. Então, a recapitulação ela é descrita em 13% nas pesquisas, mas eu acredito que 100% de nós tem isso daí. E a rápida ascensão para o espaço, que às vezes é descrita como alguém te puxando, né? A relutância em voltar, você vê como é bom. Fala assim, olha, não está na hora. Não, mas está bom aqui. Não, mas você tem que voltar. Não, pode deixar. Eu estou satisfeito, tá? Pode, vamos morrer. Aí a pessoa, o ser de luz, ou quem está orientando, geralmente dá algum insight. Ah, mas é a sua família? Ah, mas é aquelas pessoas que dependem de você? Ah, mas você ainda tem alguma coisa a realizar? E aí você acaba voltando. Ah, tá bom, vai, tudo bem. Né? Mas há uma certa relutância, né? E a barreira, 8% das pessoas descrevem a barreira. As EQMs mais profundas geralmente trazem isso. É uma barreira, fala, olha, tinha um limite, eu não podia passar o limite. Geralmente essas pessoas, várias descrições falam isso. Eu ia passar, era um campo iluminado, era um portão, e eu ia passar e o ser de luz falou assim para mim, olha, você não vai passar agora. Ainda não está na hora. Quer dizer, a barreira parece ser um limite em que é irreversível o desencarne. Né? E essas pessoas, obviamente, nenhuma delas da EQM ultrapassou a barreira. Algumas delas identificam, mas nenhuma delas ultrapassa. Então, quais são as características do fenômeno? Não há um relato igual ao outro, é a mesma coisa. Né? Se nós sairmos daqui hoje e a gente fizer uma experiência, pedir para cada um de vocês anotarem o que vocês acharam da palestra. Né? Nenhum relato vai ser igual ao outro.
Nenhum vai ser igual. Mas alguém que não esteve aqui, lendo todos os relatos, vai falar, bom, algumas coisas eu tenho certeza que aconteceram, porque essas pessoas assistiram a mesma coisa. Porque algumas coisas, alguns marcos ficaram bem determinados. Mas um gostou, outro achou uma droga, outro achou ótimo, outro dormiu, o outro... E aí vai, entendeu? É a mesma coisa. O relato não é nunca igual, porque as pessoas são diferentes, né? Então, dificilmente um relato tem todos esses fatores que eu listei para vocês, né? Isso fica óbvio quando eu mostro as porcentagens, tá? Não há nenhum item que tenha sido descrito por todos os pacientes que tiveram EQM, tem os mais frequentes. Nenhum item que só tenha sido descrito por um experiente, porque aí também não é uma característica do fenômeno, né? Mas alguma coisa que aquela pessoa especificamente trouxe. E não há uma ordem fixa dos elementos, no caso das EQMs. Se você for pegar a crise da morte, que para mim passou a ser uma referência, a gente percebe que existe sim uma cronologia nos fenômenos. Né? Primeiro o desdobramento, depois as coisas vão acontecendo numa sequência. E a recapitulação é um ponto importante dessa sequência. Porque a recapitulação é o dia do juízo. Né? É ali que você vai recapitular o que você fez e é você que vai se julgar. Então aquela imagem que eu tinha da minha época de catecismo, que quando eu chegasse no céu ia ter um portão grandão, quer dizer, vai ter o portão grandão. Né? Mas na minha recapitulação tinha um velhinho de barba lá com um livro com meu nome no livro. E aí ele ia ver o que eu tinha feito, né? E ia lá marcar os pontos. Olha, você ajudou a velhinha a atravessar a rua +1, você puxou o rabo do gato -2, e aí eu vou ficando mais velho e vai ficando -5, -100, -1.200, -3.000, né? Aí no final ele vai fazer uma conta lá e vai dizer, olha, você ficou dentro da margem de erro, então você vai para o purgatório. Olha, você ficou muito negativo, está reprovado, vai para o inferno. Olha, até que você foi bonzinho, vai para o céu. Quer dizer, essa era a visão que eu tinha, né? Hoje em dia, eu acho que eu vou chegar lá, é uma porta automática, não vai ter o velhinho, vai ter um lugar para eu pôr meus dados biométricos, e aí na tela de LED gigantesca vai começar a passar a minha vida. E no final, eu é que vou me sentindo culpado, eu vou me encaminhar para determinadas regiões, me sentindo feliz e satisfeito com o que eu pude fazer, vou me encaminhar para outras regiões. É por isso que o que vai fazer você ir para o umbral ou para o nosso lar é a sua consciência e o seu complexo de culpa. Quanto mais culpado você se sentir, pior vai ser. Você é o seu juiz. Isso é uma péssima notícia. Eu preferia muito velhinho de barba do que eu mesmo. Né? Ele com certeza ia ser mais condescendente comigo. Então, na verdade, esse relembrar-se do que você viveu, e os experientes contam assim, que ele relembrava, mas de uma maneira imparcial, o que é muito pior. Porque quando você faz alguma coisa errada e você está no calor, você se justifica pelos seus sentimentos. E lá é você mesmo que vai julgar, você lembra do que você sentiu, mas você faz a avaliação de maneira distante e imparcial. É por isso que no Evangelho eles falam assim, que você vai ser julgado da maneira como você julgou. É óbvio, é você o juiz. Então, se você é duro com os outros, você vai ser duro com você lá na hora. E aí só quem vai sair perdendo é você. Né? Então, 70 vezes 7 per capita, né? É por pecado. Você tem que perdoar 70 vezes 7 cada um para cada erro específico dele. E aí você vai treinando para se perdoar. E aí na hora do seu desencarne você vai estar numa situação mais adequada, mais tranquila, para aceitar os seus erros, se propor ao acerto, né? E não se condenar. Então, isso é uma das coisas que eu acho que mudaram muito a minha cabeça quando eu estudei a EQM. O único fator fixo, ou seja, a única coisa que acontece em 100% dos experientes é o processo de transformação pessoal. Então, todos os pesquisadores deixam bem claro isso, que depois da EQM, o paciente sai diferente. Ninguém que teve uma experiência de quase morte continua a levar a sua vida da mesma maneira que levava antes da EQM. Eles têm uma transformação emocional, eles se tornam mais tranquilos, e essa transformação é sempre positiva, sempre boa.
Se você quer saber se alguma coisa que você está fazendo está boa, se você melhorou, se você piorou, pergunta para a esposa ou para o marido, né? Que é a pessoa que convive com você. E os familiares, as pessoas que convivem. Então, ele entrevistava os experientes e fez entrevista também com os acompanhantes, com as pessoas que estavam junto dos experientes. E eles tiveram realmente esse relato de que as pessoas se transformaram em pessoas mais tranquilas, mais sociáveis, pessoas que passaram a dar importância muito para a espiritualidade, perderam o medo de morrer, né? Elas tiveram transformações significativas na sua maneira de levar a vida. E são mudanças permanentes. É diferente, às vezes, a gente vai no centro, às vezes, numa reunião mediúnica, a gente tem uma experiência fantástica, um negócio assim, e você sai do centro espírita com uma sensação de que aquilo mudou a sua vida. Aí dura uma semana, 15 dias, você já está fazendo bobagem de novo. Né? Quer dizer, é uma coisa assim que te impacta, é claro que alguma coisa deve mudar em você, mas aquilo é meio fugaz, é meio fugidio, assim, daqui a pouco você já não... E a EQM não, ela fica. Então, mesmo os pacientes com 8 anos depois da EQM, você vai entrevistá-los, entrevistar a família, eles falam, não, mudou. Ele nunca mais voltou a ser aquela pessoa que ele era anteriormente, que é uma coisa bastante interessante também. Então, fica mais perspicaz, mais intuitivo, passa a acreditar na vida após a morte, aí ele não precisa ser convencido, né? Quer dizer, ele viveu aquilo. Melhora a autoimagem, demonstração de afeto, fica mais espontânea, e o desaparecimento do medo da morte. Né? Faz quase a gente querer ter uma EQM, né? Porque veja como você melhora, né? Vamos falar um pouquinho, então, do aspecto científico disso. Quer dizer, nós estamos falando, mas do aspecto neurofisiológico. Como é que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro funciona com neurônios, né? Os neurônios são células excitáveis. Além dos neurônios, a gente tem os músculos, que são também células excitáveis. Mas nos interessa aqui agora os neurônios. E o que significa uma célula ser excitável? Ela é capaz de gerar e conduzir um potencial elétrico. É assim que o nosso sistema nervoso central determina o controle sobre as outras áreas. O sistema nervoso central é o grande gerentão, né? O gerente máximo do nosso corpo biológico. Ele manda sinais para as nossas glândulas, que é o nosso sistema endócrino, que está hierarquicamente abaixo dele, e as glândulas mandam controle para as células. Então, o nosso sistema nervoso ele funciona na base desses comandos elétricos, que são, na verdade, comandos eletroquímicos. São estímulos que são transformados em ondas eletroquímicas chamadas potenciais de ação. Esses potenciais de ação podem ser medidos, né? Todo potencial elétrico, toda corrente elétrica, ela gera um campo magnético perpendicular e a gente pode utilizar aparelhos que medem esses campos magnéticos. É como a gente faz no eletrocardiograma, por exemplo. Quando você faz um eletrocardiograma, os eletrodos vão identificar os campos magnéticos gerados pelas correntes elétricas que passam pelo músculo do seu coração. Né? Se eu fizer um eletroencefalograma, por exemplo, é isso também que eu vou estar registrando. Existem algumas máquinas hoje que fazem um magnetograma do nosso encéfalo, que também é uma outra forma de ver o mesmo fenômeno. Então, para a gente saber se o cérebro está funcionando ou não, a gente tem que fazer uma medida desses potenciais de ação, que são essas correntes elétricas que passam através da membrana dos neurônios e que nós chamamos de potencial de ação. O eletroencefalograma, então, vai registrar os abalos, as ondas, o gráfico desta atividade elétrica. Se não tiver condução de potenciais de ação através dos neurônios, não tem função neuronal. E aí, se eu fizer o eletroencefalograma, a linha vai estar chata, linha de base, ou seja, uma linha reta, sem nenhum tipo de abalo. É a mesma coisa, você faz um eletrocardiograma, o paciente está parando o coração. Você vai ter as ondas elétricas quando o coração bater. Quando o coração parar de bater, vai ficar aquela linha reta, né? A linha chata, a linha de base. O que significa? Que não tem atividade elétrica no coração. Quando não tem atividade elétrica no coração, significa que não tem atividade mecânica no coração, porque a elétrica gera mecânica. Parada cardíaca, certo? Ninguém duvida disso, não dá para duvidar. É a mesma coisa, se eu tenho um eletroencefalograma e esse eletroencefalograma está chato, significa o quê? Que o córtex não está funcionando. Eu não tenho nenhum tipo de atividade cortical no meu cérebro. Não significa que o tronco encefálico não esteja funcionando.
O tronco encefálico é a parte mais basal do nosso encéfalo, né? E este tronco encefálico é que determina para nós da medicina se a pessoa está viva ou morta. O tronco encefálico funcionando, a pessoa está viva, mesmo que o córtex não esteja funcionando. Tá? Ou seja, a pessoa ainda está viva no tronco. E isso tem correspondência com a nossa informação do Espiritismo? Tem. O André Luiz fala que a alma se insere no nosso corpo biológico no quarto ventrículo. O quarto ventrículo, que ele chama de fossa romboidal. Fossa romboidal é o nome antigo do quarto ventrículo. A fossa romboidal, o quarto ventrículo, está no tronco encefálico. Tá? Bem na frente do cerebelo. Então, é ali que a coisa acontece. Por isso que a gente defende a vida do anencéfalo. O anencéfalo, ele tem tronco encefálico. Ele não tem o córtex, o telencéfalo, às vezes ele não tem o tálamo, hipotálamo, que é uma outra área do encéfalo. Mas, nos casos mais graves, mas ele sempre tem tronco encefálico. Então, se eu fizer um eletroencefalograma, eu posso dizer, só pelo eletroencefalograma, que aquela pessoa está definitivamente morta ou não? Não. Porque eu posso ter atividade no tronco encefálico e não detectar no eletroencefalo. Mas eu posso dizer com certeza que aquela pessoa não tem atividade cognitiva. Porque o córtex cerebral dela não está funcionando e é ali que ela registra as suas atividades cognitivas. Tá certo? Outra coisa, ela vai estar de olho fechado, né? Se ela está com parada cardiorrespiratória. Como é que ela pode enxergar? Não pode. E outras coisas, como ouvir, guardar memória, que são ações da cognição, da nossa capacidade de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Tá? Então, se eu tiver um eletroencefalograma isoelétrico, isso significa que eu não estou tendo atividade cognitiva. É interessante que 2 trabalhos que são considerados referência entre os anestesistas, né? Vocês podem ver as revistas Anesthesiology e os Anais Internos de Medicina, de 88 e de 90, não é coisa nova, desde essa época que já é aceito que 10 segundos de anóxia é igual a eletroencefalograma chato. O que significa isso? Se eu tiver uma parada cardíaca e não for atendido, em 10 segundos eu já vou estar com o eletroencefalograma chato. Ou seja, 10 segundos depois de uma parada cardíaca, se eu não estiver sendo reanimado, não tem como eu ter atividade cortical. Portanto, não tem como eu ter nenhum tipo de percepção do ambiente que está ao meu redor. Né? Que é a antítese do EQM. Tá certo? Quer dizer, o paciente está nessa condição e ainda assim está guardando memória e relatando o que aconteceu na vida dele. Então, o eletroencefalograma isoelétrico significa que não tem potencial de ação, portanto, não tem atividade elétrica, não tem consciência, não tem memória, não tem percepção, não tem função cortical. Isso daqui não dá para discutir. Tá? Dentro da medicina, isso é indiscutível. Se você quiser arrumar qualquer explicação disso aqui, você vai estar jogando no lixo tudo que a gente aprendeu de fisiologia. E não é isso que precisa ser feito diante de um fenômeno. Você está diante de um fenômeno que precisa ser explicado. Tá? Vamos procurar as explicações. Né? Então, eu trouxe alguns casos que são considerados ícones, né? São casos de referência. Essa jovem, ficou muito famoso esse caso porque ela tinha uma... Eu não lembro agora se era um aneurisma ou era um tumor. Acho que era um tumor numa região inacessível do encéfalo. Né? Para que os cirurgiões pudessem remover aquele tumor, ela precisava ser... a técnica que eles tentaram para ela, que era a única chance dela, era promover uma morte clínica. Ela ia ser resfriada, ela ia entrar num estado de hipotermia, e eles iam provocar uma parada cardíaca nela, e durante esse período de parada cardíaca eles iam acessar o cérebro. Fazer a cirurgia, sair da cirurgia e reanimar ela depois. E a cirurgia, por conta de ser um processo novo, uma técnica bastante pesquisada, ele foi filmado, registrado de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Bom, vocês imaginam que essa jovem, que era uma cantora americana relativamente conhecida, eles monitorizaram o cérebro dela durante toda a atividade, ela obviamente estava com um eletroencefalograma chato,
o coração parado, ela estava com monitores dentro dos ouvidos, tampando o tímpano dela, e ela volta da cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, e ela conta tudo o que aconteceu durante a cirurgia. Inclusive os diálogos que o cirurgião e o auxiliar dele tiveram. E uma das coisas que ela falou que eles tinham dito, o cirurgião falou, mas isso eu não falei. Eu não lembro de ter dito isso. E aí, passando o filme, ele realmente disse do jeito que ela tinha falado que ele tinha dito. Né? Então, é muito interessante esse relato, porque a paciente estava absolutamente monitorizada e o ambiente estava totalmente monitorizado. E ainda assim ela se lembra o que aconteceu na sala, quem entrou, quem saiu, os diálogos que eles tiveram. E isso fisiologicamente é impossível, ou seja, não foi o cérebro dela que captou as informações. Qual é a conclusão que se chega? Digam vocês para mim. Que a consciência não depende do cérebro. Não é isso? É a única explicação plausível. Ou então, vamos jogar no lixo tudo que a gente aprendeu de medicina até hoje. Vamos queimar os nossos livros de fisiologia porque eles estão errados. Então, tudo que a gente aprendeu de fisiologia, tudo que a gente faz em termos de farmacologia, de cirurgia, toda a tecnologia médica foi calcada neste conhecimento, que é um conhecimento que já se mostrou verdadeiro. Mas nós estamos diante de uma situação que mostra que nem sempre isso explica todos os fenômenos. E a explicação que se impõe diante deste fenômeno é que a consciência não depende do cérebro. É uma consciência extracerebral. Ela utiliza o cérebro como ferramenta de comunicação, mas ela não é. O cérebro não é a origem dessa consciência. E é isso que está dando coceira nos materialistas. É isso que dá para eles uma certa raiva de quem pesquisa EQM. Porque está colocando cientificamente um dado que coloca eles em xeque-mate com relação à questão materialista. O materialismo, ele não é contra a espiritualidade, ele simplesmente a ignora. O espiritualismo não nega o material, ele dá um passo adiante. Então é hora de nós darmos um passo adiante. A ciência já nos trouxe aqui com o materialismo, mas daqui em diante o materialismo não pode nos acompanhar. Não é? Nós precisamos ampliar os nossos conceitos. Esse outro paciente foi descrito pela doutora Elizabeth Kubler-Ross. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dela alguma vez na vida. Ela é a mãe da tanatologia, né? Estudo da morte. Sobre a morte e o morrer é um livro obrigatório para quem é da área da saúde. E ela estudou também EQM e ela descreve um paciente cego de nascença que teve uma EQM e descreveu tudo o que aconteceu na sala enquanto ele estava sendo atendido, inclusive dando a cor da roupa das pessoas que estavam lá. Mas ele nunca teve o referencial da cor e ele descreveu a cor. Tinha uma mulher de calça azul, tinha um homem com uma blusa branca, e ele descreveu exatamente o acontecido durante o momento em que ele estava em morte clínica. Né? Ou seja, ele não tinha um aparelho neuronal que permitia a ele ver, mas quando a consciência dele não dependia mais do aparelho neuronal, ele conseguia ver. Né? É outra boa notícia. Né? Então, como explicar a consciência? Esse é o problema. Como explicar a memória? Como explicar a percepção do que está acontecendo ao seu redor? Um dos trabalhos que ficaram muito conhecidos foi num paciente que foi achado caído no chão, lá nos Estados Unidos. As pessoas pegaram ele e levaram para o hospital. Quando ele entrou no hospital, ficou constatado que ele estava em parada cardiorrespiratória, não se sabia há quanto tempo. Começaram as manobras de ressuscitação e na hora que o médico foi intubar o paciente, colocar o tubo na traqueia, ele tinha prótese dentária. Ele puxou a prótese para poder entubar, deu na mão da enfermeira. A enfermeira estava do lado, pegou a prótese e jogou em cima do carrinho de parada. O paciente foi reanimado, conseguiram reverter, foi encaminhado para a UTI. Passaram-se 15 dias, se não me engano, e aí está essa enfermeira fazendo a ronda dela no final de semana, que ela estava de plantão. Ela passa por uma enfermaria e ouve alguém gritar, enfermeira, enfermeira. Ela volta e tinha um paciente deitado na cama, que ela não reconheceu quem era, e falou assim, nossa, faz uns 10 dias que eu estou atrás da senhora. Ah, por quê? Porque quando eu cheguei aqui no hospital, o médico foi colocar aquele tubo na minha garganta, ele tirou os meus dentes e deu na sua mão.
E a senhora colocou naquele carrinho esquisito lá, eu queria que a senhora pegasse meus dentes de volta. Aí ela falou assim, como assim? Ela falou, a senhora não lembra? A senhora estava na sala quando eu cheguei. Ele descreveu tudo o que aconteceu durante a fase que ele foi reanimado, inclusive ele sabia onde estavam os dentes dele. E ela nem lembrava dele. Foi lá no pronto-socorro para ver se achava a dentadura dele. Né? Isso coloca a gente diante da dualidade cérebro-mente. Uma quantidade cada vez maior de neurocientistas está admitindo a dualidade cérebro-mente. O que é a dualidade? É diferente do que é aceito hoje. Hoje ainda é padrão para os neurologistas e neurofisiologistas que a nossa consciência ela é um epifenômeno do nosso cérebro. Ou seja, aquilo que você sabe que você é, na verdade, é uma consequência da atividade dos seus neurônios. O que para mim já é um absurdo, eu não precisava nem ser médico, nem ter estudado isso para perceber que está furada essa teoria. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Essa é a teoria de que a mente é produto do cérebro. Hoje, a maior parte dos cientistas está admitindo a dualidade cérebro-mente, ou seja, a mente não é um epifenômeno do cérebro, mas ela se manifesta através do cérebro. A mente é independente do cérebro. Bom, a conclusão neurofisiológica é, se existe atividade mental sem atividade cerebral, então a mente não é produto do cérebro, mas algo que se manifesta através dele. O que em ciência nós temos chamado de metasistema. Para ficar bonitinho. Você vai colocar a palavra alma, espírito, o pessoal fica bravo. Você fala metasistema, aí tudo bem. Né? Então vamos falar a linguagem que quer ser ouvida. Né? Se há consciência, há vida. Mesmo sem um corpo físico. O que nos faz pensar que o corpo é que depende da consciência para existir. Não é isso? Muito bem. Agora eu vou mostrar essa foto. Mostra bem a minha estatura com relação aos nossos colegas. Mas eu tenho que mostrar porque eu estou do lado do Pim Van Lommel, que eu tive a honra de conhecer o ano passado no congresso em Paris. E, assim, ele é uma pessoa, ele é holandês, ele é uma pessoa que está muito à frente do seu tempo mesmo. Nunca ouviu falar em Allan Kardec na vida dele, agora já, né, porque está do lado de dois espíritas, né, o Jorge é presidente da AME Goiás. E eu tive a coragem eu desci no hotel lá e estava ele comendo sozinho o café da manhã. Eu reconheci ele pela foto que eu tinha, nunca tinha visto ele pessoalmente. Pus óleo de peroba na cara e sentei lá, me apresentei. Ele me convidou para tomar o café da manhã com ele e nós passamos a conversar. E ele disse para mim, Décio, eu não me interesso mais por EQM, porque aquele meu trabalho de 2001... ele mostrou que a EQM é um fenômeno biológico e mostrou que a consciência não depende do cérebro. Eu quero saber aonde é que está a consciência. Eu estou estudando a memória extracerebral. Eu não tenho mais dúvidas com relação à mente não ser um epifenômeno do cérebro. A gente chama de espírito, de alma, cada um dá o nome que quiser, mas para mim, cientificamente, isso está provado. Né? Ele prometeu para a gente que em 2015 ele virá para o Brasil, fazer palestras pela Associação Médica Espírita do Brasil. Né? Tomara que venha mesmo. Depois disso, nós confraternizamos, fomos almoçar, fomos jantar, e assim, ele está absolutamente sintonizado com o pensamento cristão, né? Sem se manifestar como cristão. Eu nem tive coragem de perguntar se ele tinha alguma religião, porque também não me interessava mais. Né? Ele é contra o aborto, é contra o uso de células tronco-embrionárias, ele acha que a gente tem que parar para pensar com relação a essa conexão mente-cérebro. Quer dizer, é um pesquisador que realmente está voltado para a verdade, ele não está preocupado se isso é religioso ou se não é religioso, ele não tem preconceitos. E isso é fundamental para alguém que se proponha a ser um pesquisador. Né? Alguém que ache que tem que ir atrás da verdade. A verdade, ela é única. Mesmo que muitas vezes nós não tenhamos condições de vislumbrá-la como um todo, mas ela existe e está lá, para que nós a descubramos. Né? Então, é preciso que isso seja colocado. Além dele, eu conheci o Harold Canning, que é um americano na Dukes, que é outra pessoa fantástica. O Harold Canning é católico, é um cara voltado para a espiritualidade. Ele revolucionou a medicina, ele colocou a disciplina de medicina e espiritualidade dentro do currículo das faculdades de medicina dos Estados Unidos.
Ele provou para o mundo inteiro que a espiritualidade é um fator promotor de saúde. E essas pessoas nunca ouviram falar de Kardec. Aliás, eles ficam muito felizes quando eles ouvem falar, porque a gente traz um discurso que está em sintonia com o discurso deles. Né? Então, está mudando. E essa é a boa notícia. É que, mais uma vez, o Brasil, apesar de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, está perdendo o bonde. Né? Quer dizer, um holandês, um americano, eles têm mais espaço na mídia científica para falar de espiritualidade do que a gente. Quando eu faço um concurso, quando eu vou prestar uma prova, e que eles olham o meu currículo, eles tiram um sarrinho, né? Assim, mas doutor, o senhor fez um doutorado em cirurgia em 99, e nós estamos aí, já se passaram 12, 13 anos, 15 anos, e o senhor pesquisou espiritualidade? O senhor é médico ou médium? E eu respondo, um pouco dos dois. Né? Quer dizer, aqui no Brasil a gente ainda serve de chacota às vezes. Mas, você sabe, eu durmo muito bem à noite. Né? Agora o Júlio Feliz é responsável por estar colocando a minha cara no YouTube todo dia. Quando eu venho fazer palestra aqui no outro dia, está lá no YouTube. E eu fico olhando as observações, né? As pessoas. Tem gente que fica muito brava com o que eu falo. Desculpa. Eu estou falando o que eu penso. Se você não gosta, não assiste. Mas eu estou falando o que eu penso e isso me faz bem. Sabe? E ninguém paga as minhas contas, eu vou sair daqui e vou trabalhar. Né? E eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu acho que cada um tem que seguir nesse caminho. Agora, se alguma coisa te incomoda muito, é para sentar e analisar. Porque se está te incomodando, é porque, no fundo, é verdade. Se alguém te ofende e você ficar muito bravo, é porque a pessoa botou o dedo na ferida, falou a verdade. Então está na hora de separar e rever os seus conceitos. Né? Se o que eu falo parece um absurdo e não te abala, vai dormir. Fala, coitado, né? Está perdidinho. Depois, quando a gente chegar do lado de lá, ele me orienta. Né? Não tem problema. Aí é o seguinte, depois de uma palestra do Dr. Melvin Morse, que eu conheci também, ó quantas oportunidades eu estou tendo, né? Então, tenho bastante sorte nessa encarnação. O Dr. Melvin Morse é aquele das crianças. E ele deu uma palestra maravilhosa sobre EQM. Quando ele terminou, perguntaram para ele se ele acreditava em reencarnação. Ele falou que não. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou porque ele achava que numa vida só dava para resolver todos os problemas. Tudo bem. Quando nós chegamos na sala VIP lá, depois das palestras, eu sentei do lado dele, né? O meu inglês só serve para importunar os outros. Eu não consigo fazer palestra em inglês só para encher o saco dos outros. Aí eu sentei do lado dele e falei, Dr. Melvin, muito prazer, eu sou o Dr. Décio do Brasil. Ah, muito prazer, ele é muito simpático, né? Aí eu falei para ele, eu posso fazer uma pergunta? Ele, claro. Ele falou, o senhor falou que não acredita em encarnação? Ele falou, não acredito. Eu falei, e o senhor não acredita por questões filosóficas? Ele falou, eu acho que a gente tem condições a vida mostra para a gente os caminhos, uma vida já é suficiente. Eu falei, tá, eu queria pedir para o senhor raciocinar não em termos filosóficos, mas em termos biológicos. Ele olhou para mim e falou assim, como assim? Aí eu trouxe esse pensamento para ele. Ó, a EQM mostra que eu, como ser existente, não dependo do meu cérebro, não é isso? Porque o meu cérebro não está funcionando, eu continuo pensando, registrando tudo. Então, isso mostra que a vida precede o organismo físico. Não é? Porque não é a minha alma que depende do meu corpo, é o meu corpo que depende da minha alma. Então, a minha alma veio primeiro. É verdade. Então, é verdade. Muito bem. Se a minha vida não depende do meu corpo, vai continuar existindo depois dele, não vai? Ah, claro. Claro que vai. Ele não tem dúvida disso. Aí quem me mostrou isso para ele? Se ela existia antes e fez um corpo físico, é porque é uma possibilidade, é uma capacidade, não é? Ele olhou para minha cara, ele já percebeu onde eu ia chegar. Ele fez, Aí eu falei para ele, então por que não pode fazer de novo? Por que ele perdeu essa capacidade só com uma vida? Por que Deus ia colocar uma arma com uma bala só, um tiro? Por que será que a gente não pode dar vários tiros, várias tentativas? Aí ele virou para mim e falou assim, você é da onde mesmo? Eu falei, eu sou do Brasil. Aí eu vou estar lá o ano que vem, vai ter um congresso lá, Aeromed Nesp. Eu falei, eu vou estar lá também, Dr. Melvin.
eu posso te dar essa resposta lá? Eu falei, pode. Então tá bom. Aí eu falei, então tá bom. Aí se passou um ano, ele achou que eu esqueci. A gente estava no Mednesp, sentamos na mesa para autografar os livros. Ele sentou para autografar o livro dele, e quem senta do lado dele? Euzinho. E falei assim, ele olhou para mim, sorriu e virou assim para autografar o livro. Eu fiquei olhando assim para ele. Aí ele olhou para mim de novo, fez assim. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor não está lembrando de mim, não, doutor Melvin? Ele olhou e falou assim, eu acho que eu estou lembrando. Eu falei, não, o senhor está lembrando sim, lá do Congresso de Washington. Ah, é verdade, como você está? Tudo bem? Tudo. Eu fiquei 1 ano esperando a sua resposta, doutor Melvin. O senhor lembra que a gente conversou na sala de café e tal? Ele, deu uma risadona, ele parece o Robbie Williams, sabe o Robbie Williams? Ele deu uma risadona assim e falou assim, aquela é uma questão muito séria, muito séria. E não respondeu. Então vejam vocês que interessante, né? Quer dizer, ele, apesar de estar diante da big picture, né? Ele está vendo o que está acontecendo, ele ainda tem uma resistência gigantesca para aceitar aquilo lá. E olha, depois a gente passou a conhecer ele um pouco melhor, a doutora Marlene teve chance de conversar com ele algumas vezes. Essa vez que ele esteve no Brasil, ele pediu para assistir uma reunião mediúnica. E quem que apareceu para ele? O velho de barba e olho azul. Quem é esse velho de barba e olho azul? Dr. Bezerra de Menezes. Além de tudo, ele é médium. Sabe? E aí depois ele pediu para ir num centro de Umbanda, e arrumaram alguém para levar ele lá no centro de Umbanda. Ele queria bater no pessoal lá, porque a moça estava se jogando no chão, não sei o que foi que ele assistiu lá, e ele ficou revoltado e queria ir lá brigar com as pessoas, teve que ser tirado do centro, porque ele estava revoltado com o que estava acontecendo lá. Então você veja, ele tem a faca e o queijo na mão, né? A cultura, a razão e a espiritualidade está colocando para ele tudo. Ele só vai errar o caminho se ele quiser, né? E eu achei bastante interessante isso. Esse é o Dr. Ian Stevenson. E no livro dele, ele conclui assim, ó, a mente é independente do corpo físico, que sobrevive à morte e à associação com o mesmo, para em algum momento posterior voltar a associar-se ao novo corpo físico. Isso é reencarnação. E eu não preciso ser espírita para aceitar isso. Então, eu já tive a oportunidade, mais de uma vez, dar aula em universidade sobre reencarnação. E eu não preciso falar de Kardec, de Chico Xavier, eu só falo de ciência. O que eu defendo é isso. É um fenômeno biológico. E a gente tem vários elementos que mostram isso. Vários. Incontáveis. Do Reencarnação como Lei Biológica para hoje, eu já colocaria mais uns 3 capítulos. De coisas que estão acontecendo na ciência e que mostram claramente isso. Uma vez que eu prove que a mente não depende do cérebro, que ela existe antes do cérebro, eu estou abrindo a hipótese de reencarnação de maneira irrefutável. Ou seja, é motivo de estudo, não de crítica ou de discussão. É igual a EQM. Não adianta mais você chegar e falar assim, mas talvez esteja errado, não, mas traz explicações, porque não cabe mais. Então, eu trouxe só a nível de informação. Teve essa revista Veja em 2007. Aliás, assim, eu não quero falar mal de ninguém, mas a revista Veja é sempre muito infeliz quando toca no assunto de espiritualidade. Sempre muito infeliz. Eles são materialistas e eles usam aquela viseira, assim, eles não conseguem enxergar um palmo que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo ao lado deles. E eles falando sobre a força da fé, e lá no quadro, na página 82, eles veem mitos do além explicados pela ciência. A experiência de quase morte como experiência que alimenta mitos. E aí eles trazem alguns autores, Olaf Blank, falando sobre... eu não vou perder tempo nisso, que eu acho que é bobagem. Eu fiz isso quando eu defendi o assunto no meio acadêmico, né? Com coisas técnicas. Mas, assim, nenhum deles consegue explicar todo o fenômeno. Eles explicam algumas coisas do fenômeno e, mesmo assim, eles explicam parcialmente. Parcialmente. Né? Porque eles explicam alguns fenômenos fisiológicos, algumas coisas, mas depois eles não conseguem explicar como é que a pessoa lembrava do que aconteceu. Eles nunca conseguem explicar.
o fenômeno, né? Então você vê que é assim, é uma dificuldade muito grande de assumir que estão diante de uma mudança de paradigma. E aí eu trago o leito de Procusta, não sei se alguém já ouviu falar. Eu aprendi isso com o Dr. Hernani Guimarães, numa palestra dele. Procusta é da mitologia grega. Ele vivia na estrada de Eleusis e ele ficava escondido para assaltar os viajantes que passavam pela estrada. Aí ele pegava essas pessoas, sequestrava, levava para a caverna dele. Na caverna de Procusta tinha um leito de Procusta, que era um leito de ferro. E aí ele colocava a pessoa que ele tinha sequestrado no leito. Se ela tivesse assim a minha alta estatura, como esse rapazinho aqui, ele esticava, 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 até a pessoa ficar do tamanho da cama. E se ele fosse maior do que a cama, ele pegava o machado e cortava as pernas para ficar exatamente do tamanho da cama. Essa é a explicação procustiana. O que é uma explicação procustiana? Você quer adaptar o fato à sua explicação. E não dar uma explicação para o fato. Nós estamos claramente diante desta cena, dessa situação hoje em dia na ciência. Você tem fatos que estão explicados, evidenciados de maneira clara e irrefutável para a ciência. E a explicação para esses fatos, a única explicação plausível, completa e suficiente, é uma explicação espiritualista. E os espíritos que estão hoje comandando a ciência não admitem isso. Então, volto a citar o Dr. Ian Stevenson, que falou certa vez que a ciência evolui na medida dos funerais. Né? Os que estão hoje comandando a ciência vão precisar desencarnar para os novos virem com novas ideias e novas perspectivas para fazerem avançar a ciência dos nossos tempos. Né? Preconceito em ciência é a mesma coisa que dogma em religião. Nós não podemos ter preconceitos. Ele simplesmente traduz medo de mudança, mudança de paradigma, mudança de conceitos. Eu sou um professor, doutor, que chegou na cadeira máxima de universidade famosa e cheguei lá às custas de um paradigma materialista. Você vai pedir para eu rejeitar esse paradigma agora? Não vou fazer isso. E vou combater todos que fizerem. Agora, quando eu morrer, os que vêm depois de mim, que já estão acostumados com mudanças, né? Porque hoje a geração atual está acostumada com mudança, cada 3 meses muda tudo, muda o programa do computador, muda a tecnologia, muda a forma de se comunicar, muda. Eles já estão acostumados a mudar, eles não vão ter essa dificuldade que nós ainda estamos experimentando, né? De mudar o nosso paradigma. Então eu fiz uma comparação aqui na época, os 3 que defenderam na Veja contra a EQM e os pesquisadores que estão realmente trabalhando esse assunto aí. E com isso, eu acho que eu espero ter trazido uma reflexão que não sou mais eu que estou fazendo. Né? Eu recomendo para quem gosta de ciência de comprar um livro do Dr. Bruce Lipton. Ele escreveu um livro chamado Biologia da Crença, que é fantástico, e agora ele lançou um novo livro. Aliás, ele já está no 3º, esse 2º chegou para a gente aqui no Brasil, A Evolução Natural. Esse livro, ele traz de uma maneira muito bem colocada, com todas as referências, a evolução do nosso conhecimento científico. E ele deixa muito claro como estamos vivendo a hora da mudança, a hora da virada. Não é? E no futuro vai ser assim, né? Não vai ter ciência e religião. Não vai ter essa ou aquela religião. Não vai ter esse ou aquele tipo de pensamento. Nós vamos ter a verdade. Né? Estamos caminhando para isso. E o Espiritismo tem essa tendência. É por isso que nós já somos ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. Coisa que mesmo nós espíritas não conhecemos. Esses livros que o senhor citou já tem aqui em Campo Grande? Deve ter. Se não tiver, o Carlos vai providenciar. Muito obrigado, gente. Obrigado.